Olá! Hoje a gente vai desvendar uma ideia que é bem poderosa. A de que existe um conflito silencioso, sabe? Dentro da própria ciência. E é esse conflito que talvez esteja no centro das nossas maiores crises, desde a climática até a nossa saúde mental. Para começar, vamos pensar numa pergunta que muita gente deve se fazer. Pensa bem, a gente tem tanta tecnologia, tantos dados, por que então as nossas soluções para a crise do clima parecem que nunca são o suficiente? A raiz desse problema, talvez, não esteja nos dados, mas no jeito como a gente enxerga a realidade em si. E aí é que a coisa fica interessante. De um lado do debate sobre o clima, o que domina é essa visão bem objetiva, né? Dados, modelos, métricas, tudo muito quantitativo. Só que do outro lado, existe a nossa realidade subjetiva, aquilo que a gente sente, o medo, os valores que a gente carrega, a busca por um sentido nisso tudo. E essa segunda parte, bom, ela é quase sempre ignorada. E aqui está o pulo do gato. Essa divisão toda, ela não é por acaso, não. Ela nasce de uma verdadeira hierarquia de conhecimento que foi construída ao longo de séculos. É essa estrutura meio escondida que a gente vai começar a investigar agora. Então, para entender como a gente chegou nesse ponto, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Voltar lá na origem dessa grande divisão científica que acabou moldando o nosso mundo moderno. Bom, grande parte dessa história começa lá no século XVII, com o famoso dualismo cartesiano. Aquela ideia de separar mente e matéria. Isso basicamente preparou o terreno para o que viria depois no século XIX, o positivismo. Foi ele que estabeleceu um método científico focado só no que é observável, no que dá para medir. E as ciências humanas? Para serem levadas a sério, para serem vistas como ciência de verdade, elas sentiram que precisavam seguir exatamente esse mesmo caminho. E o que isso significou na prática? Basicamente, uma tentativa de apagar o fator humano da equação. A subjetividade do pesquisador tinha que sumir. Tudo tinha que ser transformado em número, quantificado. E o objetivo final era encontrar leis universais para a sociedade, quase como se fossem as leis da física, sabe? Só que essa tentativa deu de cara com um muro, um obstáculo que não dava para contornar. A subjetividade humana simplesmente não se deixava editar. Não dava para ser removida da pesquisa. Ela estava sempre ali, sabe, meio rebelde, mostrando que, olha, estudar seres humanos é uma coisa fundamentalmente diferente de estudar planetas ou moléculas. E foi justamente desse fracasso, dessa impossibilidade de silenciar o subjetivo, que nasceu um contramovimento. Uma nova forma de pensar e de entender o conhecimento sobre o ser humano. Foi aí que pensadores como Wilhelm Dilthey apareceram e disseram, pera aí. Eles argumentaram que as ciências humanas não deveriam tentar ser uma cópia das ciências da natureza. O objetivo delas não é explicar o mundo com leis universais. O objetivo é outro, é compreender. Compreender a experiência vivida, a interpretação que nós humanos damos ao mundo. A diferença é sutil, mas é gigantesca. E é bem no meio desse cenário, desse debate, que o sociólogo Max Weber surge com uma proposta, uma solução que eu diria ser bem elegante para esse dilema entre a objetividade da ciência e os valores pessoais de quem pesquisa. A ideia dele é genial na sua simplicidade. Basicamente, em vez de fingir que cientistas são robôs sem valores, a gente deveria reconhecer que sim, eles têm valores. O truque é controlar esses valores de forma consciente durante a pesquisa. E a esse conceito ele deu o nome de neutralidade axiológica. Vamos entender como isso funciona. O método do Weber tem 2 passos. Primeiro passo, os valores pessoais de quem pesquisa podem sim guiar a escolha do tema. Você estuda o que te move, o que te importa. Isso é subjetivo e está tudo bem. Mas, e aqui vem o segundo passo, a partir do momento em que o tema é escolhido, a análise, o como se estuda, aí sim tem que ser o mais racional e controlado possível. É um jeito muito produtivo de fazer a subjetividade e a objetividade trabalharem juntas. Mas como em toda boa história, quando parecia que as ciências humanas tinham finalmente encontrado seu caminho, veio uma reviravolta. Uma nova onda de objetividade surgiu e mudou o jogo de novo. Só que dessa vez, o jeito de deixar o sujeito de lado foi mais sutil. Ele foi, como se costuma dizer no meio acadêmico, descentrado. O que isso quer dizer? Basicamente, que ele foi tirado do centro da análise. Essa nova corrente de pensamento foi o estruturalismo. A ideia central aqui é que nós, como indivíduos, não criamos o sentido das coisas. Pelo contrário, o sentido é um efeito, um produto de estruturas muito maiores e impessoais. Pensa na linguagem que a gente fala.
ou no sistema econômico em que a gente vive. Segundo essa visão, o indivíduo é quase um resultado dessas estruturas. Deu para sacar o que aconteceu aqui? O vocabulário mudou, as palavras são outras, mas a meta de uma ciência impessoal, objetiva, continua a mesma. A busca por leis universais, que antes se inspirava na física, agora virou uma busca pelas leis da estrutura. No fim das contas, a velha hierarquia só se fortaleceu. E agora a gente volta para o nosso ponto de partida. Vamos conectar toda essa história do pensamento científico com a crise climática e as nossas respostas que parecem nunca dar conta do recado. Porque essa hierarquia científica não ficou lá no passado, não. Ela está em plena ação hoje. É só olhar para o debate climático. Quem é que tem a palavra? Quem domina a conversa? As ciências da natureza e a economia. E as ciências humanas? Justamente aquelas que estudam valores, cultura, comportamento. Bom, elas geralmente ficam escanteadas, né? O psicólogo Carl Jung, lá atrás, já tinha meio que diagnosticado isso. Ele diria que a nossa civilização vive uma crise de extroversão. O que é isso? É uma obsessão pelo mundo material, pelo objetivo, que nos deixou completamente desconectados do nosso mundo interior, dos símbolos, do subjetivo. E isso nos conecta com uma ideia fantástica do pensador Edgar Morin. Ele diz que o ser humano não é só o Homo sapiens, o ser racional, técnico, que calcula. Nós somos, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, o Homo demens, o ser passional, mítico, que sonha, que delira. Nós somos as duas coisas inseparavelmente. E essa frase do Morin resume o problema de forma perfeita. Qualquer ciência que trata o ser humano só como sapiens acaba, nas palavras dele, mutilando a realidade antropológica. Ela corta fora uma parte essencial de quem nós somos. E essa visão, pela metade, é perigosamente incompleta. Tá, então qual é a saída? Se essa visão que só olha para um lado nos trouxe até aqui, parece claro que o caminho para frente é abraçar um pensamento mais complexo, mais integrado. E construir esse novo paradigma exige uma mudança bem radical. A gente precisa, primeiro, parar de separar e começar a integrar, trazer a subjetividade e os símbolos de volta para as análises. Depois, desmantelar de vez essa hierarquia entre ciências duras e humanas. E talvez o mais importante, reconhecer que todo conhecimento é criado por sujeitos e, finalmente, reconectar o pensamento sobre a natureza e sobre a cultura. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Imagina só, se a gente parasse de ignorar metade de quem nós somos, se a gente começasse a pensar em soluções, a projetar nosso mundo considerando o nosso ser por inteiro, o lado racional e o lado irracional, o que será que mudaria? Que tipo de mundo a gente poderia criar? Fica aí a pergunta.